Eu sou o Pedro Tavares Borges. Sou estudante do curso de Engenharia de Energias na Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. E hoje estarei apresentando aqui um trabalho para submissão na oitava semana universitária da referida universidade, cujo título do trabalho é Hidrogênio Verde Fotossintético, Avanços e Desafios, uma análise bibliométrica avançada, cujo trabalho foi orientado pelo professor Dr. José Cleiton Souza dos Santos. O professor Dr. José Cleiton Souza dos Santos é professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Também temos como coautores do trabalho o aluno Misael Bessas Salles, do curso de Engenharia da Computação da referida Universidade, a aluna Cláudia Elisa César Guimarães, graduanda em Engenharia de Energias da referida Universidade, e por último Batista Dália Catumba, também graduando em Engenharia de Energias da referida Universidade. Em termos introdutórios, temos que ir visando a alternativa sustentável para a frenagem dos efeitos de poluição do nosso ambiente, que tem advindo do nosso aumento da demanda por alimentos, água, entre outros utensílios. Países de propriedade intelectual e monetária se juntaram na COP25 e proporam alguns objetivos a serem alcançados até 2050, nomeadamente alcançar a neutralidade do carbono, ou seja, as emissões líquidas de dióxido de carbono sejam nulas até 2050. Então, tentando alcançar essa proposta, estipulou-se aspectos a serem seguidos, como, por exemplo, combater a deforestação, incentivar a reflorestação e ou até mesmo introduzindo fontes sustentáveis de produção de energia. Dentre as várias formas sustentáveis de produção de energia, temos, por exemplo, a produção de hidrogênio verde, ou seja, um gás combustível, hidrogênio, produzido de forma sustentável. Então, o presente artigo visa fazer uma análise bibliométrica avançada da produção de hidrogênio verde fotossintético, aspectos como tecnologia desenvolvida para sua produção, avanços futuros, a relação de pesquisas que estão sendo desenvolvidas e os principais incentivadores da referida técnica. Através de uma análise da Web of Science, aproximadamente 1269 documentos. Os dados são tratados em softwares como VozViewer, SiteSpace, Excel e ArcMap, com vista a apresentar os dados de forma concisa e de fácil entendimento. Na questão da metodologia, temos a figura 2, que representa as condições para a pesquisa realizada, em que a base de dados é a Web of Science, como mostrado aqui. A palavra-chave base utilizada é hidrogênio verde. Aqui temos que as palavras todas em inglês, por causa da sintase do site, da base de dados, né? A base de dados é da Web of Science e ela só aceita que as pesquisas sejam feitas em inglês. Aqui também temos a condição do período, no caso de 2010 a 2022, os tipos de documentos, que são artigos, artigos de revisão e capítulos de livros. E por último, a linguagem em que os referidos documentos são escritos ou trabalhados, que é a do inglês. Para essa pesquisa aqui, ou seja, para o hidrogênio verde do ano de 2010 a 2022, com essas características ou esses filtros, foram encontrados 1063 documentos. Já para uma análise geral e testando qual é a influência de cada palavra-chave no nosso tópico geral, temos, por exemplo, a adição aqui, além da palavra hidrogênio verde, a adição de produção, ou seja, produção de hidrogênio verde do ano 2010 a 2022, em que foram encontrados cerca de 600 documentos. Já para outra testagem, adicionando além da palavra hidrogênio verde, a palavra fotossintético, ou seja, hidrogênio verde fotossintético, para o ano 2010 a 2022, como mostrado aqui, temos cerca de 965 documentos encontrados, em que esses critérios aqui pesquisados, todos juntos, teremos a nossa base de dados total, né? E que serão trabalhados no software apresentado à direita, nomeadamente o SiteSpace, o VozViewer,
o ArcMap e o Excel, tentando com esses programas apresentar os artigos mais citados e publicados sobre o tema hidrogênio verde e produção fotossintética, a distribuição dos estudos por países e análise de tendências futuras, a distribuições anual de artigos e aumento de estudos sobre produção fotossintética de hidrogênio verde, e as técnicas utilizadas para a produção de hidrogênio verde, com ênfase na fotossíntese. Então, para a questão dos resultados obtidos, resultados de discussões, temos que, como representado aqui, a correlação do mapa de autoria entre os 21 autores com no mínimo um trabalho e 300 citações. Entre elas, temos que, por exemplo, a correlação representada aqui a vermelho, pelo cluster a vermelho, representa maior número de correlações entre todos os trabalhos publicados, ou seja, esses 6 autores aqui representados são os autores que possuem mais correlações, ou seja, mais trabalhos entre si, em que, por exemplo, ao caso, por exemplo, do Wang Ailong, possui apenas um documento em coautoria com os demais autores. Já o Han Jingru possui 3 documentos em coautoria com os demais autores, ou seja, além de vermos a coautoria, a relação de coautoria entre os autores, podemos ver a relação da produção, quantos documentos tem produzido cada autor em relação ao outro. Já, por exemplo, nesse caso, representado no cluster azul entre Lu Shuifeng e Tan Xiaoming, há uma maior densidade entre elas, ou seja, a linha é mais grossa, podemos assim dizer, o que representa que possui mais trabalhos em coautoria entre eles. Para o caso específico desses 2 autores, ele possui 16 trabalhos em coautoria entre eles. Ainda na questão dos resultados de discussões, temos esse mapa de visualização de densidade das 26 palavras-chave mais citadas nos trabalhos. Então, se observarmos bem aqui no centro, a palavra green hydrogen ou hidrogênio verde, representado azul escuro, representa que ela é o tópico central, ou seja, ela é a mais citada em todos os trabalhos. Já descendo um pouco mais para baixo, temos as palavras-chave representadas um pouco mais claras, mas em linhas gerais, essas palavras-chave representam a preocupação tanto de ambiental como de segurança energética, representando palavras como transição energética, energia, a economia de hidrogênio, etc. Já nos tópicos mais acima, temos aqui representado a questão do fotossintético, cianobactérias, microalgas como os tópicos mais centrais, ao passo que também ao lado direito obtemos, no caso, a eletrólise da água, a eletrocatálise, a fotocatálise, aliás, como os temas mais centrais, ou seja, a parte em cima e a parte da direita representam as técnicas que têm sido maioritariamente desenvolvidas para a produção do hidrogênio verde. Em termos conclusivos, temos que, através das análises propostas, vimos que, por exemplo, a partir de 2017, a base de dados foi de 2010 a 2022, mas a partir de 2017 é que se viu um grande aumento realmente da produção de documentos, de trabalhos que estão falando sobre o tema hidrogênio verde fotossintético. Como podemos ver, por exemplo, os países que representam a maior porcentagem dessa produção são os Estados Unidos da América, China e aqui a Alemanha, com cerca de 118 documentos. O Brasil está também já desenvolvendo trabalhos com esse tópico. Então, os termos que têm norteados esse interesse na produção de hidrogênio fotossintético são energias renováveis, transição energética, células combustíveis e biomassa. E temos também que, em termos conclusivos, além da biomassa, o processo necessita de energia luminosa, no caso solar, e uma enzima ou uma cianobactéria que possa fazer esse processo. Então, o que não ocorre, por exemplo, com o hidrogênio verde produzido por meio da eletrólise.
já que esse processo, apesar de ser já muito consistente, demanda muito mais gasto energético para sua obtenção. Ou seja, há que ser estudado e melhorado a eficiência da produção de hidrogênio verde via eletrólise. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Por fim, os nossos agradecimentos vão à Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira pela oportunidade de poder partilhar nosso trabalho nessa 8ª semana universitária, e ao orientador professor Dr. José Cleiton Souza dos Santos pela sua disponibilidade em coordenar esse projeto, e o nosso muito obrigado.